Buonasera a tutti, bem-vindos a mais um webinar do Comitê Jurídico da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, este evento promovido pelo Núcleo Tributário. Mais uma vez, parabéns, Maurício, pela condução dos trabalhos, um núcleo que é referência, tanto que produz material escrito, participando de eventos, e hoje reunindo aí um time peso, né? Wendel, a Lúcia, o Gabriel e o Rogério. Antes de abrir a chamada ao público, eu comentava com eles, isso já falando para os nossos espectadores, que eu fiquei curioso, porque eu confesso que eu não tenho a mínima ideia do que seja QDMTT, regras Globe no Brasil. Eu estou aqui para aprender também com os nossos expositores hoje, que eu fiquei curioso. Podia falar qualquer coisa, eu falar, deve ser relacionado a isso, mas nunca imaginaria que seria relacionado a questões de tributário. Então, muito obrigado a vocês, nossos expositores, ao Maurício pela organização do webinar. Meu agradecimento também ao Eduardo Morelli, que ele não aparece, mas ele que faz todo, como se diz, o backstage, né? Ele que organiza tudo, que viabiliza a produção, a arte e faz com que nós cheguemos ao vivo nessa transmissão. E essa transmissão é gravada, ela depois fica disponível no canal do YouTube da Câmara Italiana e onde nós temos também uma grande audiência. Muitas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo, e depois seguem os eventos via o canal YouTube. Muito obrigado a todos, desejo um excelente trabalho e passo a palavra ao Maurício Barros. Bom, boa tarde, obrigado, Vicente, nosso presidente. Queria agradecer aqui a Italcan, né, em nome do nosso presidente e do Eduardo Morelli, né, por toda a organização, como sempre, impecável, né? Agradecer também ao público, os nossos palestrantes, que eu já vou apresentar daqui a pouco. A gente tem hoje um tema extremamente atual, né, uma discussão que já vem, né, de algum tempo, mas que a gente teve uma medida concreta no Brasil, né, publicada, né, esse mês, né, que foi a medida provisória 1262, publicada agora no dia 3, né, que introduz no Brasil algumas regras que têm sido discutidas em âmbito mundial, né, no contexto do plano BEPS, né, que é o Base Erosion and Profit Shifting, né, que tem como objetivo aí combater a erosão da base tributária e o deslocamento de lucros para jurisdições com tributação mais favorecida, né? Essas regras que foram introduzidas, que os nossos palestrantes vão apresentar, fazem parte do contexto do Pilar 2, né, que prevê mecanismos aí para que se alcance, né, a redução, né, da elisão fiscal e a garantia de uma tributação mínima em nível global, né, para que se alcance, né, a intenção, né, que se alcance uma tributação global mais justa e eficiente de grandes empresas multinacionais, né? Então, a gente teve a publicação dessa medida provisória, né, 1262, agora no início do mês, né, que implementa no Brasil essa regra de tributação mínima por meio de uma contribuição, né, a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Né? E aí nós temos, né, essa regra do QDMTT, que o Vicente já tratou, né, já apresentou, que significa tributo complementar mínimo doméstico qualificado, né, que é uma das regras aí de implementação do Pilar 2 no contexto dessa nova normatização global de tributação mínima, de combate à elisão fiscal internacional, etc. Né? Enfim, eu não vou aqui também falar muito desse tema, eu vou já passar para os nossos apresentadores, tá? Eles são todos membros do núcleo tributário, né, do Comitê Jurídico da Italcan. E aí o intuito, né, é apresentar essas regras, né, como elas estão postas na medida provisória e problematizá-las, né, diante aí do sistema tributário nacional, que todos sabemos, né, é um sistema
rígido de regras, né, de competências constitucionais da Constituição, regras na Constituição aí, limitadoras do exercício da competência, temos princípios a serem observados, enfim, né? Então, como é que a gente transpõe um ideal de tributação mundial, né, em base em uma padronização de um projeto de tributação mínima dentro de um contexto tributário, né, do sistema tributário brasileiro, que é basicamente um sistema constitucional tributário. Então, esse é o desafio aqui para os nossos apresentadores, né? Então, só para explicar um pouquinho a nossa dinâmica, a gente vai ter as 4 apresentações, tá? A gente tem na tela um ícone aqui abaixo, né, no rodapé aqui do layout do Zoom, né, o QIA, né, o Q&A, né, então os participantes podem, o público, né, pode colocar aí as perguntas ou comentários que queiram fazer, né, e a gente vai, após as apresentações, a gente vai fazer ali uma rodada final de perguntas e respostas e debates, né? Então, vocês podem ir colocando as perguntas aí que a gente, ao final, vai respondê-las, né? E aí eu vou pedir para quem não estiver apresentando para gentilmente deixar o microfone fechado também. Muito bem, então, para apresentar esse tema tão novo, né, e tão desafiador e, de certa forma, também muito fascinante, a gente tem 4 membros do nosso núcleo tributário, né, eu coordeno, né, o núcleo e temos diversos membros, fazemos eventos periodicamente, e temos 4 aqui, pessoas que compõem esse núcleo para fazer essa apresentação de hoje, né? Então, temos o Rogério Gaspari Coelho, que é mestre em Direito Tributário pela FGV, MBA em Relações Internacionais, também pela FGV. Ele é membro da Comissão de Direito Tributário do IASP, né, do Instituto dos Advogados de São Paulo, coordenador da Comissão de ESG da Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, Italcan. Ele vai falar da introdução às regras GloBE, né? Eu entendi, a gente vai fazer a apresentação de uma vez, né? Então, já vou apresentar todo mundo, aí vocês partem para a apresentação e depois a gente faz o debate. Depois dele, a gente vai ter a Lucy Krause, que é advogada do escritório Araújo e Policastro Advogados e pós-graduando em Direito Tributário pela FGV. Ela vai falar do QDMTT como medida de neutralidade fiscal. Depois teremos o Wendel Santos, que é advogado do escritório Eliel Batista, especialista em Direito Tributário pelo IBDT e graduando em Ciências Contábeis pela FIC-PECAF. Ele vai falar dos aspectos legislativos referentes à adoção do QDMTT no Brasil. E, por fim, né, nas exposições, a gente vai ter o Gabriel Besbate, que é advogado de Brigagão Duque Estrada Advogados, mestre em Direito Tributário pela USP e LLM em International Tax Law pela Universidade de Viena. Ele vai falar do QDMTT e o princípio da igualdade. Então, para começar os trabalhos, eu já vou passar a palavra para o Rogério, que vai fazer essa exposição sobre a introdução às regras GloBE. Rogério, com você aí a palavra, meu caro. Bom, muito obrigado Maurício, obrigado Vicente pela condução e agradeço à Câmara também pela variedade, quantidade e qualidade dos eventos que todos os núcleos, tanto da Italcan quanto do nosso Cojur vem promovendo. Eu vou projetar a tela aqui. Vamos. Um segundo. Vamos lá, todos estão vendo? Sim, já está aparecendo. Bom, boa noite a todos e para mim, a mim me coube a parte introdutória dessas novas regulamentações aqui que acabaram de entrar definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro e eu até brinquei aqui com meus colegas de webinar que eu acabei ficando com a parte relativamente mais fácil contextualizar isso e eu não vou ser o responsável por indicar como esses cálculos todos serão feitos, né? Porque acho que todos os escritórios de advocacia no Brasil, os jurídicos internos e principalmente a parte fiscal das empresas estão se debatendo aqui para cumprir isso aqui de uma maneira correta e não ter nenhum problema. Então,
como a gente trabalha com isso e tem muito fresco na cabeça como essas regras foram evoluindo nos últimos 10, 15 anos, eu achei interessante fazer um retrospecto, que será breve, para contextualizar como isso surgiu e de onde vem essa sopa de letras com as quais nós temos que lidar agora, né, da OECD, da OECD, né, OCDE em português, dos PEPs, do Pilar 2 e do famoso IDMTT. Tá? Então, eu acho importante para nós termos uma visão geral de política fiscal para tratar desses assuntos, porque eu acho que com isso fica mais didático e nós conseguimos enxergar de onde estamos vindo, para onde estamos indo e saber o porquê das coisas que estão sendo feitas, porque a gente pode saber muito bem as regras, mas quando a gente entende a lógica da coisa, acho que introjeta-se melhor e as empresas podem aplicar isso de uma maneira mais segura. Tá? Então, aqui eu trouxe um mapa para vocês terem uma ideia dos 38 países da OCDE. Então, você tem um número diverso de países, cada um, você tem países em desenvolvimento, mas basicamente são países já de maior desenvolvimento relativo, né? São os países desenvolvidos, como se costuma dizer. E hoje em dia se diz de maior desenvolvimento relativo. Basicamente países do norte, mas você tem também aí o Chile, e alguns outros países. A OCDE foi instituída em 1960, em substituição à Organização para a Cooperação Econômica Europeia, foi encarregada de organizar a cooperação entre os estados logo no pós-guerra, né, quando acabou se montando aí o sistema de Bretton Woods, o Banco Mundial, o FMI e a OMC, e o tratado entrou em vigor em setembro de 1961. Tá? Como eu disse, nós temos aí atualmente 38 membros efetivos, 5 parceiros-chave, os Key Partners. O status do Brasil hoje é um Key Partner da OCDE, apesar de o Brasil já ter dado formalmente a sua adesão ao órgão, e temos também 8 candidatos à adesão, inclusive o Brasil. Tá? Para as pessoas mais novas aqui que estão entrando nessa seara do direito tributário internacional, a questão de o Brasil aderir ou não ao CDE é uma questão que foi muito debatida, é uma questão muito antiga. Se vocês notarem, aqui em 1961, nós estávamos aqui no governo Jânio Quadros, que tinha acabado de instituir a política externa independente, né? Temos aqui o contexto dos países não alinhados, né? O florescimento do terceiro mundismo, né? Em oposição à dominância cultural, econômica, militar dos países do norte, né? E durante muito tempo o Brasil foi muito refratário, a diplomacia brasileira foi muito refratária em aderir ao OMC, que acabou sendo taxado durante muito tempo como um clube dos países ricos, né? O Brasil, por outro lado, que sempre foi um membro muito ativo do OMC, ele tinha preferências tarifárias, ele tinha alguns benefícios exclusivos de países em desenvolvimento. Também é uma outra razão pela qual ele relutava aderir à, à OCDE, mas isso foi sendo superado, né? O mundo mudou, e em 2017, nós efetuamos nosso pedido de ingresso oficial na OCDE. Tá? Até a apresentação do governo federal, que trata desse tema, ele mostra que o Brasil ele já tem bastante aderência a todos os estándares e os tratados da organização. Em torno de 85% dos instrumentos normativos da OCDE, nós já estamos em compliance com eles. Temos ainda alguns obstáculos aí, como, por exemplo, compras governamentais, as questões das licitações no Brasil e a abertura maior ao mercado externo, questões de proteção de propriedade intelectual e algumas proteções de mercado que nós ainda temos. Inclusive, aqui acabamos esbarrando também na questão da advocacia. Para você ter um exemplo, a Coreia do Sul flexibilizou o seu mercado de advocacia para conseguir aceder ao CDE. Então, temos alguma discussão pela frente, mas é certo que em breve o Brasil será membro pleno da OCDE. Tá? E nesse contexto, a gente tem aí o BEPS, que nos quais os países se organizaram, né, mediante instrumentos legais também, para discutir a questão da erosão de base, como o Maurício mencionou aqui no começo da nossa conversa,
Em razão de diversos fatores, vários países não têm o seu fair share, o seu quinhão de tributação devido, né? E tendo presença de multinacionais estrangeiras em seu território, atuando e não pagando os tributos devidos, os tributos que os estados entendem devidos, e com a inclusão das atividades digitais, isso acabou sendo muito mais exacerbado. Então, os países se reuniram para discutir como superar isso. Então, o projeto, né, da erosão de base, né, do Base Erosion and Profit Shifting, começou em 2013, já se discutia antes disso, iniciou efetivamente em julho de 2016. Né? A OCDE tem um cálculo no sentido de que de 100 a 240 bilhões de dólares, né, ou seja, 4 a 10% da receita global de imposto de renda, são perdidos, né, pelos estados a elisão fiscal, o tax avoidance, né, como dizemos, muitas empresas se aproveitam dos gaps e dos mismatches, nesse sentido, as incompatibilidades entre os sistemas tributários e muitas vezes, a falta de regras que permitem essa transferência artificial de lucros. Antigamente, tínhamos aí diversos planejamentos tributários com alocação de intangíveis. É, quem é da área sabe melhor, tem diversas opções, desde o Double Irish Sandwich, que você jogava com diversas empresas em diversos lugares, ou invertia a matriz e a filial, mandava a matriz para fora, trocava de país, reduzia transações sem comparação, que faziam com que esses ativos fossem vendidos a um preço menor ou artificial. Então, o objetivo foi organizar essa barafunda de planejamentos e de normas que acabavam deixando os países sem imposto de renda, e hoje em dia nós temos até uma questão com a ascensão dos padrões ESG. Algumas multinacionais estão pagando imposto voluntariamente para devolver aos países o retorno que esses países trazem. Então, o objetivo dos BEPS, né, capitaneado pela OCDE e pelo G20, é equipar os governos com regras e instrumentos para evitar a elisão fiscal e garantindo que os lucros sejam taxados onde as atividades econômicas são geradas e onde o valor é criado. Tá? Por quê? Porque isso pode ocasionar uma vantagem competitiva em relação às empresas multinacionais, em relação às empresas domésticas, e têm que pagar todos os seus tributos domésticos e acabam não conseguindo fazer essa troca de lucros, sendo empresas meramente domésticas. Né? E, a partir daí, eu peço desculpa se eu for redundante, mas eu acho que é uma coisa importante entender como esse movimento veio se aprofundando e foram instituídas as 15 ações do BEPS para tratar dos desafios da economia digital, das regras de controladas no exterior, abuso na interpretação de tratados, planejamentos tributários agressivos, questões de transfer pricing, instrumentos multilaterais, inclusive a dedução de juros. Como vocês veem aqui, são 15 ações que são bastante conhecidas, e a partir daí, um movimento que vem desde, acho que de 11 de setembro de 2001, a cooperação financeira, tributária e bancária entre os países tem se adensado de uma maneira muito forte. Tá? Os principais desafios que hoje que levaram aí ao BEPS e a sua implantação, a gente pode, de maneira simplificada, reduzir isso a 4 desafios. Né? Primeiro é a race to the bottom, é a competição fiscal internacional em relação ao imposto de renda. Então, os países buscando atrair investimento, a gente no Brasil aqui tem bastante conhecimento de guerras fiscais e competição fiscal em nível mundial. Antigamente a gente falava isso, os estrangeiros até falavam em tax wars ou guerra fiscal, era até estranho, mas o mundo, em busca dessa atração de investimento pelos países, ele começou a ter uma race to the bottom, ou seja, uma corrida ao fundo do poço para ter um imposto de renda cada vez menor. Seja o imposto de renda, o statutory, né? Ou seja, o imposto de renda constante da lei, quanto a alíquota efetiva que as empresas pagam. Né? Além disso, tem um problema também muito mais antigo, que é a questão dos paraísos fiscais e das jurisdições com tributação privilegiada.
outra coisa que ocasionou esse movimento de busca do fair share tributário. A digitalização da economia, como a gente vê, a gente tem publicidade, empresas que são meramente digitais, que têm receitas, principalmente de publicidade e de algumas outras coisas no país, não tem presença no país, ou como se diz na doutrina, tem a presença com peso, né? Scale without mass. Elas trabalham lá, recebem renda de lá, e essa renda não é tributada porque elas estão em outra jurisdição, ou tem meios para jogar esse lucro para as matrizes. E, além disso, o enfraquecimento do multilateralismo, que é um procedimento que a gente vê agora que está também se exacerbando, para o OMC, os acordos comerciais, a gente está num momento de refluxo da globalização. Em dezembro de 2021, a gente teve uma atualização do BEPS, com o tal do Unified Approach, as Model Rules, o Inclusive Framework, e os dois pilares foram definidos e o blueprint, ou seja, o caminho, o plano para se estabelecer o BEPS, ele foi ganhando solidez. Estabelecendo esses dois pilares de maneira mais acentuada, o pilar 1, basicamente que muda mais arrecadação, país no qual as empresas estão prestando serviços, onde o valor é gerado. Ou seja, evitarem medidas unilaterais, a questão da interpretação do princípio do arm's length em relação ao preço de transferência, e as questões de interpretações de tratado, de maneira a você tentar reter a tributação no país onde o valor é gerado, com interpretações, às vezes, até bastante criativas dos tratados para evitar dupla tributação, e a instituição dos Digital Service Taxes, ou seja, como as empresas não conseguem captar o imposto sobre essas atividades, elas acabam sendo impostas sobre serviços digitais, com base até no faturamento, que é uma coisa que, desde o PIS e COFINS aqui, acaba sendo novidade no mundo atual, mas o Brasil já tem bastante tributação sobre faturamento, é uma coisa que a gente já tem 60 anos de experiência com isso. E, além disso, o pilar 2, que é a questão que nós tratamos aqui, que é a tributação mínima global, com essa alíquota, na alíquota efetiva, de 15% de imposto de renda. Tá? Mostrar esses dados e o que levou a isso, alguns dados, não quero ficar preso aqui em muitos dados para não cansá-los e para a gente entrar na legislação brasileira. A gente tem desde os anos 80, você vê a média ponderada aqui das alíquotas de imposto de renda, elas vêm caindo. Esses são dados da Tax Foundation, que é um think tank muito respeitado e que traz dados muito interessantes sobre questões tributárias. Atualmente, temos dados até 2023, as alíquotas entre 20% e 25% vêm sendo as alíquotas mais comuns do Brasil, isso não discrepa. A gente tem um estudo interessante da Fundação Getúlio Vargas, que tem 2 anos, a alíquota média de alguns setores do Brasil, a alíquota efetiva vai de 18% a 22%. Além disso, se percebe que em muitos lugares do mundo, são menores que as alíquotas padrão, as alíquotas legais são menores do que a média. O Brasil tem uma alíquota padrão maior, mas nós sabemos que existem diversos benefícios, incentivos, deduções que tornam essa alíquota efetiva menor, mas que isso demonstra-se bem essa race to the bottom com vários países do mundo diminuindo a sua alíquota para atrair investimento. Então, esse exemplo aqui também que a gente traz aqui da Bloomberg Tax e das estatísticas da própria OCDE, a alíquota efetiva de imposto de renda é muito menor, como a gente pode ver, de 9,5% nos Estados Unidos, 4% em Singapura, 5% em Luxemburgo. Então, a alíquota efetiva costuma ser muito menor e o pilar 2 é para corrigir essas distorções e deixar o nível de competitividade mais efetivos entre as empresas, que, como meus colegas aqui vão explanar melhor, a competição fiscal não seja uma decisão econômica, né? Os tributos não sejam o principal fator de alocação, mantendo-se a neutralidade fiscal. E como eu já falei aqui, a questão da digitalização é um evento muito importante nisso, porque a economia passou a se dar em ambiente digital. Você não tem mais a digitalização da economia, né, como o próprio relatório da OCDE diz.
A economia é digital, ela se dá no digital. E um outro exemplo disso aqui, a gente pega aqui os intangíveis como proporção total dos... Um segundo, por favor. Os intangíveis como proporção total dos bens aqui, dos ativos das companhias, do Standard & Poor's, do 500, eles vão sendo uma parte cada vez maior. Então, as empresas, muitas empresas hoje, o patrimônio delas, os principais ativos dela são intangíveis, as principais atividades econômicas são serviços e as atividades hard, né, bens e esse portfólio de bens e imóveis e outras coisas tem um peso muito menor e muito mais difícil você alcançar essa tributação justa. Então, tendo em vista todo esse panorama, há 147 países aqui que fazem parte da iniciativa dos BEPS e aceitaram esperar para se implementar o Pilar 2, chegaram aos seguintes parâmetros. As empresas têm 750 milhões de euros em receitas globais em pelo menos nos últimos 4 anos, incorporarão essas regras ao seu ordenamento jurídico interno. Isso vai atingir, principalmente no primeiro momento, multinacionais de grande porte, e eu acho que isso é interessante também para nossas associadas aqui, que certamente muitas delas serão afetadas por essa nova regulamentação, até que o Brasil trouxe, por meio de medida provisória e por instrução normativa, o que é um pouco questionável aí, a questão da instrução normativa e das consultas públicas, mas tem uma certa fragilidade, mas temos já vigente em nosso ordenamento jurídico o Pilar 2. Tá? Eu queria trazer esse panorama para vocês, para mostrar como essa competição global tudo redundando, né, no Pilar 2 e na instituição da tributação mínima global. Tá? E perdoe se eu fui um pouco redundante em algumas coisas, ou trouxe coisas básicas aqui que todo mundo sabe, mas acho que é sempre bom refrescar a memória e enxergar em termos de política fiscal como essas coisas nasceram e estão sendo implementadas. Então, aqui eu encerro minha parte e passo a palavra a Lucy, que vai abordar agora, e para os meus outros colegas que vão abordar dentro do ordenamento jurídico como que nós vamos fazer essas contas aí, como nós vamos aplicar na prática o Pilar 2. Muito obrigado. Boa noite a todos. O Rogério mencionou a Lucy, mas nós tivemos uma alteração enquanto elaborávamos os trabalhos, então eu, né, o Wendel, irei tratar aqui do próximo aspecto, né, que é o aspecto relacionado à questão legislativa, de como essas normas foram incorporadas aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Acredito que vocês já estejam vendo a minha projeção também. Bom, nesse sentido, eu já vou adiantar para vocês que o final da apresentação, da minha parte, do meu painel, ela vai trazer consigo algumas críticas, e essas críticas eu já adianto que são todas relacionadas ao fato de não ter tido um grande debate, grande esgotamento do tema por parte do nosso legislativo, né? Bom, o Brasil ele fez a adesão a essas normas, né, do Pilar 2 de forma parcial, né? Na prática, o Brasil ele adota apenas no chamado QGNTT, aquilo que é manifestado por um adicional de CSLL, né? E isso ele foi feito por uma medida provisória. O que seria, né, a medida provisória? É uma excepcionalidade no curso da criação das leis, né? Se espera, né, dentro da organização, que as leis elas sejam editadas e emanadas do Poder Legislativo, mas a Constituição Federal ela excepciona situações de extrema relevância, extrema urgência, que permitem ao Poder Executivo, na figura do Presidente da República, editar uma norma que já tem vigência imediata e que acaba depois só sendo submetida ao legislativo para análise. Esse tipo de norma, que é a medida provisória, foi a norma escolhida aqui no Brasil para incorporação
dessa regra do adicional da CSLL. Aqui, em relação à forma, já haveria talvez uma possível crítica ou um possível apontamento, porque esse tipo de norma vinda por medida provisória, a rigor, deveria ser trazida apenas em situações de extrema relevância e urgência, né? São aspectos subjetivos, né? Ambos, relevância e urgência. A relevância da incorporação dessas normas do Pilar 2 no ordenamento brasileiro, ela até é bastante questionável. Quanto à urgência, eu, pelo menos, em particular, eu vejo isso com uma menor expressão da figura da urgência. De um lado, né, poderia se argumentar que se o Brasil deixar de cobrar esse adicional, outros estados, outras partes poderiam estar cobrando. Por outro lado, poderia se identificar que o Brasil nunca cobrou isso. Então, a questão da urgência, ela já ficaria relativizada. Se algo nunca foi cobrado pelo Brasil, por que seria tão urgente a tramitação dessa norma nesse momento? Quando ela vem, como veio no Brasil, por meio de uma medida provisória, o Congresso ele tem 60 dias a partir da edição dessa medida provisória, prorrogáveis por outros 60 dias, para tentar analisar essa medida provisória e transformá-la numa lei, ou seja, para que ela se torne definitivamente incorporada no ordenamento jurídico nacional. Esse prazo de 60 dias mais 60 dias, sendo que a partir do 45º dia já existe uma tramitação ali no regime que a gente chama de urgência, né? O Congresso tem que priorizar a análise disso, parece ser bastante curto. Veja, na linha do que o Rogério pôde explicar para nós, estamos falando de normas que elas vêm sendo estudadas no plano internacional, no âmbito da OCDE, há muitos e muitos anos. Especificamente, alguns elementos do Pilar 2, eles já vêm sendo tratados desde 2017 a fundo, por diversos outros países. Então, eu simplesmente, enquanto país, eu meramente fazer um copia e cola da incorporação dessas normas, sem ter um amplo debate no legislativo, pode trazer graves consequências e, em se tratando de Brasil, possivelmente graves questionamentos, né? Como eu mencionei, uma medida provisória ela acaba tendo uma vigência imediata, embora, em relação à aplicação dessas normas do Pilar 2, a mais importante delas, que é o adicional do CSLL, ele seria vigente só a partir de 1º de janeiro de 2025. Aqui, em relação à CSLL, já tem um aspecto curioso e que possivelmente já geraria uma grande discussão, ou gerará uma grande discussão, ao ser submetido ao Congresso, que é o fato de o Brasil ter eleito essa figura da CSLL como elemento de adicional do imposto, né, do tributo considerado complementar aqui no Brasil. Poderia, por exemplo, ser o imposto de renda. E o Brasil elegeu, né, por meio dessa medida provisória, a CSLL, que tem duas características ali que chamam a atenção nessa escolha. A primeira delas é um manejo mais fácil e um menor nível de questionamentos em relação à aplicação de normas de CSLL do que seria, por exemplo, no IRPJ, no Imposto de Renda. A CSLL ela tem que observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, é mais fácil alterar regras relacionadas à CS. Além disso, em relação ao imposto de renda, você tem que as receitas originadas da CSLL, então a arrecadação que vem da CSLL, ela é privativa da União. Ela vai direto para os cofres públicos da União e ela não é repartida com os demais entes federativos. Isso não acontece com o imposto de renda, onde eu tenho uma repartição ampla da receita que vai acabar sendo destinada também para os estados e para os municípios. Aqui você já vê um elemento que poderia ser questionado no nível do Congresso, né? Como o Congresso é composto pelos representantes também dos estados, de um modo geral, talvez fosse importante se avaliar se o caminho de aumento desse imposto complementar deveria se dar por meio da CSLL de fato,
ou se deveria ser um adicional de imposto de renda. Também chama atenção, no que diz respeito a essa celeridade, o aspecto que fica meio que evidente na forma como foi trazida essa norma para o Brasil, que é um aspecto um pouco arrecadatório, ou apenas arrecadatório. Isso porque o Pilar 2 ele tem ali 4 regras que o compõem, né? Ele foi pensado como um sistema. E o Brasil está se voltando especificamente para uma delas, que é a questão do tributo mínimo doméstico complementar. Ou seja, o Brasil está se voltando apenas para a questão que é, se eu não cobrar isso, outro vai cobrar, então eu não quero abrir mão dessa receita. Outra questão que é grave do ponto de vista jurídico, em eu eleger uma medida provisória como forma de adesão das normas do Pilar 2 aqui no Brasil, é que essa medida provisória ela foi relativamente enxuta, na medida que ela trouxe apenas diretrizes gerais sobre esse adicional de CSL, delegando a instrução normativa, que é uma norma, né, emanada diretamente pela Receita Federal, o detalhamento dessas normas. Veja, de novo, a questão da complexidade da implementação disso ela é muito grande. Nas regras modelo do GloBE, você tem 158 termos que foram definidos em uma lista como um glossário, termos que não existem ou que não têm um paralelo aqui no ordenamento jurídico nacional. Outras dezenas de termos são adicionados por comentários e por orientações administrativas adicionais. Então, no Brasil, o que foi feito? Eu editei uma medida provisória que, apenas de forma relativamente precária, define parte desses termos, e eu deleguei para a instrução normativa o detalhamento dessas normas, mas também incumbi a ela definições fundamentais para a adesão e a aplicação dessas regras, né? Isso é um problema muito grave, porque no Brasil, historicamente, mesmo quando são editadas leis muito rígidas e com clareza em relação à sua extensão, nós temos medidas provisórias subsequentes que, no mais das vezes, elas extrapolam aquilo que a lei previa. Elas já têm essa tendência, quando você tem a regulamentação, de, eventualmente, trazer algo a mais daquilo que está previsto, né? De forma, inclusive, ilegal. Nesse contexto, onde nós temos poucas definições, ou não todas as definições necessárias na lei, e delego claramente à instrução normativa essa possibilidade de trazer conceitos e definições fundamentais, eu fico mais sujeito ainda a questionamentos no que diz respeito à ilegalidade e à impossibilidade de aplicar essas diretrizes gerais que não estão previstas no ordenamento jurídico local. A questão ela se mostra assim tão às pressas, né? Fica tão evidente que tudo foi feito a toque de caixa, que após a edição da medida provisória foi aberta uma consulta pública pela Receita Federal para que os entes, os representantes de setores e tudo mais tivessem a possibilidade de opinar em relação à aplicabilidade dessas normas no Brasil. Ou seja, primeiro eu crio aquilo que seria ou poderá vir a ser a lei, depois eu regulamento essa lei e apenas após eu abro a possibilidade dos setores, né, que vão ser diretamente atingidos por essas normas se manifestarem sobre a aplicabilidade dela. Tudo deveria ser ao contrário. Eu deveria ter primeiro um estudo amplo, um debate amplo no Congresso, e a possibilidade, nesse contexto do debate do Congresso, de as entidades e os representantes dessas sociedades que vão ser impactadas se manifestarem, para que aí sim eu pensasse na edição de uma lei nos melhores termos. Aqui, já caminhando, né, como eu falei, a parte que competiu a mim foi apenas em relação a como que está sendo incorporada essas normas aqui no Brasil. Então, pensando já em o que seria um panorama de considerações finais em relação a isso, nós tivemos um processo legislativo, e aqui eu até fiz uma brincadeira no slide, executivo, porque é uma norma que veio emanada do executivo, né, não legislativo, muito célere, né? Vamos sim ter a possibilidade de o Congresso analisar essas normas, mas isso talvez se dê em um prazo menor
do que aquele que é esperado, e pode até representar um problema para o executivo, porque se o Congresso não se sentir confortável, né, em transformar essa medida provisória em uma lei, pode ser que ela sequer seja aceita. E já há, atualmente, né, algumas manifestações, por exemplo, a Frente Ampla Parlamentar do Empreendedorismo já se manifestou no sentido de que vai trabalhar para rejeitar essa medida provisória, porque os efeitos dela, práticos, sobre os quais a Lúcia e o Gabriel vão falar, podem ser nocivos e podem não estar sendo mensurados da melhor forma possível, seja pelo executivo e, assim, pelo legislativo. Apenas agora elas vão passar a ser enfrentadas, né? O outra questão que fica claro aqui é essa questão de delegar a instrução normativa, essas questões fundamentais que deveriam estar previstas em lei. A bem da verdade, e aí, novamente, né, os próximos colegas vão mencionar também um pouco sobre isso, há um dinamismo relacionado à aplicação dessas normas que exige que elas tenham que ser revistas tempo a tempo. E isso fica mesmo mais fácil se eu fizer por medida provisória. Então, de fato, eu teria uma medida provisória que sempre ela precisaria ser revista. Os parâmetros nela previstos, eles precisariam ser alterados com uma frequência maior. Mas todos esses parâmetros, o ideal é que eles estivessem sedimentados e definidos de forma clara já pela legislação. É importante mencionar também que, enquanto política de governo, talvez a cobrança desse adicional e não abrir mão dessa receita que, se eu, Brasil, não cobrar, outros podem vir a cobrar, possa parecer algo interessante e relevante, pensando do ponto de vista de política de governo. Porém, pensando em uma política de Estado, que é algo que não é muito visto no Brasil, que é quando eu faço aquela projeção a longo prazo, para onde eu quero ir enquanto Estado, enquanto nação, pode ser que a implementação dessas normas não sejam tão positivas para nós enquanto país. Vejam, o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, se eu estiver caminhando para uma alíquota efetiva indiscriminada, e ainda não se sabe exatamente como que seria o final da implementação dessas normas, pode ser que eu crie uma concorrência que para o Brasil não é benéfica. Não é à toa que as maiores economias do mundo, China, Estados Unidos, eles seguraram, eles não estão fazendo a adesão nesse momento ao Pilar 2. No caso específico dos Estados Unidos, inclusive, eles se manifestaram formalmente, tem uma carta que foi publicada há poucos dias, no sentido de que talvez essas normas estejam ferindo a autonomia dos estados em promover políticas públicas relacionadas a incentivos que são, às vezes, necessários para o desenvolvimento de determinadas atividades nos países. Então, em linhas gerais, nós tivemos a edição, essas regras elas estão sendo incorporadas no Brasil por meio de uma medida provisória. A medida provisória está delegando muita coisa para as instruções normativas e talvez o que nos parece, assim, numa análise bem rápida desses termos, é que possivelmente essa questão ela devesse ser discutida de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais detalhada pelo Congresso, principalmente para se definir o que o Brasil quer fazer no âmbito da OCDE. Claro, como o Rogério também mencionou, o Brasil vem há muito tempo enfrentando passos e desafios, né, para aderir ao CDE. É benéfico isso, mas em que termos, de que forma, aderindo a quais passos e em quais momentos, isso compete ao Congresso promover tal análise. Então, a apreensão é no sentido de que seja tolhida do Congresso essa possibilidade. Feitas essas considerações gerais em relação à forma legislativa da adesão parcial do Brasil às regras Globo, eu passo a palavra à Lúcia. Wendel, muito obrigada pela sua exposição. Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui do nosso documento. Bom, a par
de todas essas de todos esses pontos apresentados pelo Wendel, eu acho que cabe também a gente fazer uma ponderação sobre como a implementação do QDMTT está acontecendo aqui, né, no nosso plano doméstico. Como o Rogério já muito bem pontuou, isso parte de uma iniciativa que já vem de muitos anos, né, no âmbito do OCDE, também parte de tratativas entre a OCDE e o G20, a adoção de medidas que visem a criar uma situação de fair play entre as jurisdições. Porque, basicamente, nós temos uma situação em que uma multinacional com presença em diversos países acaba, pelo regime de inclusão, né, de rendas, o IIR, Income Inclusion Rule, e as regras de subtributação, é bastante comum se ver uma situação em que um país sede daquele grupo multinacional acaba arrecadando aquela tributação que seria devida num país fonte, porque simplesmente ficaram lacunas tributárias ali que permitiram essa espécie de apropriação, né? Apropriação é um termo impróprio, né? Mas uma espécie de, eu coloquei entre aspas aqui, inclusive exportação da arrecadação, porque esse acaba sendo o efeito. Então, essa iniciativa trouxe de fato a necessidade de de nivelar o plano, né? E criar, assim, uma alíquota efetiva, né? Uma tributação complementar mínima de 15% sobre a receita global da multinacional, como uma forma de implementar o Pilar 2. Veja bem que é o tipo de tema que a gente, quanto mais estuda, estava falando isso mais cedo, quanto mais a gente estuda, parece que ao final do estudo a gente ainda está devendo mais 400 páginas de mais estudos. Então, é um tema que está longe de se esgotar, é um tema que invoca muita perplexidade, e acredito que seja esse o nosso trabalho nos próximos meses, talvez anos, até porque no âmbito do sistema tributário brasileiro, essa regra do Pilar 2, né, essa regra Globo, ela não foi adotada de forma integral. Foram pensados alguns elementos ali e trazidos por meio da MP 1262 e pela instrução normativa que foi editada, né, que foi publicada ali em conjunto. Então, basicamente, o projeto aqui, o intuito aqui é evitar distorções no sistema que possam interferir decisões negociais desses grupos multinacionais, né? Exatamente com o objetivo de evitar, entre aspas, uma exportação de arrecadação. Então, no âmbito do Pilar 2, hoje, nós temos algumas medidas que foram adotadas. A primeira delas gira em torno desse escopo de assegurar essa tributação mínima sobre esses lucros residuais das multinacionais, que seria garantida pelo país sede pela regra de inclusão, mas com mecanismos de redistribuição da arrecadação para os outros países onde operam essas empresas. Então, nesse contexto, o QDMTT surge como uma forma alternativa de promover essa tributação no ambiente, num contexto mais horizontal, no plano internacional. Então, Pillar 2 cria as regras Globo para estabelecer esses mecanismos que garantam o recolhimento do tributo sobre a renda pela alíquota efetiva de 15% em todas as jurisdições onde vierem a ser obtidos rendimentos pela multinacional. Então, se um país, por regras internas, recolher pelo menos 15%, né, por meio do recálculo da alíquota efetiva pelas regras Globo, né, pelo lucro Globo, em princípio, a gente poderia falar da não necessidade de imputar um top-up tax, né? O que seria esse top-up tax? Exatamente essa alíquota efetiva, essa tributação complementar, no caso aqui de 15%. E aí outras situações se delinearam.
Por exemplo, se o país fonte recolher menos do que 15% e não instituiu o QDMTT, então o país sede vai ter uma prioridade para recolher esse top-up tax via regras de inclusão. Isso seria aplicado país a país e tem fragilidades, obviamente. Esse sistema ele pode resvalar em regras contidas em acordos de bitributação, sistemas domésticos, né, de tributação. Então, obviamente, exige-se um cuidado na implementação dessa linha de arrecadação. E tem um outro lado aí, que é se o país fonte, né, se nem ele via QDMTT, nem o país sede via regra de inclusão exercer esse direito tributário, então outras regras, né, abre-se um leque para que outras regras sejam aplicadas para determinação sobre o valor a ser recolhido nas outras jurisdições. Então, aqui, o importante é entender, é delinear que o objetivo principal é, de fato, estabelecer um mecanismo de tributação complementar mínima que venha a ser adotada em cada jurisdição onde se fizer presente a multinacional. E aí o QDMTT entra como uma medida alternativa a esses critérios das regras de inclusão e regra de subtributação. E, bom, no caso do Brasil, essa implementação por meio da medida provisória e da instrução normativa, ela se deu com base em estudos do governo, inclusive o Daniel Loria chegou a pontuar, trazer alguns dados interessantes que eu tomei a liberdade de reproduzir aqui. Hoje a gente tem aproximadamente, né, no país existem aproximadamente 8.700 pessoas jurídicas multinacionais com receita superior a 750 milhões de euros. Né? E dessas, apenas 1.000 estariam sujeitas a uma alíquota efetiva inferior a 15%. Então, qual é a regra aqui? Então, feito isso, é para essas empresas que se direciona esse QDMTT. É um cálculo bastante complexo, em que uma fórmula puxa a outra, calcula-se o lucro globo para chegar a isso, faz-se toda uma estimativa dos lucros excedentes, fazem-se ajustes que aqui acontecem de forma diferente do que a gente veria numa situação de lucro real, por exemplo. Então, é bastante interessante verificar como esse mecanismo vai ser operacionalizado no nosso sistema, né? E aqui acho importante a gente lembrar que existe uma alíquota total nominal de 34%, mas também é importante lembrar que o Brasil, como na situação de importador de capital, ele obviamente alberga diversas empresas estrangeiras. Então, essa alíquota nominal chega a 34%, mas a verdade é que o nível de tributação pode variar de setor a setor. E aí nós temos que considerar diversos tipos de deduções, como as subvenções, né, os regimes da Zona Franca, juros sobre capital próprio, até amortização de ágio, e tudo isso pode vir a promover um efeito de achatamento dessa alíquota, de modo a majorar, no final das contas, esse QDMTT que essas multinacionais vão ter que suportar aqui. E aí, é importante a gente lembrar que essa medida do governo brasileiro de aderir ao Pillar 2, ela já vem de antes. E um exemplo disso, tocando aí nesse ponto dos benefícios fiscais, né, dos incentivos fiscais, um exemplo disso é o novo tratamento dado às subvenções, que o governo passou a tratar como um crédito reembolsável qualificado. E por que isso? Porque esse tipo de crédito, no âmbito das regras Globo, ele é visto de uma forma diferente. Ele é computado como uma receita no lucro Globo. Então, é diferente do tratamento que a gente teria, por exemplo, como uma isenção. Com essa isenção, a gente poderia vir, né, os cômputos das isenções e tudo, a gente poderia vir a até zerar essa alíquota efetiva, né? Então, no final das contas, o efeito que um crédito considerado como receita, né, para fins de regras Globo, ele pode acabar tendo um efeito, um impacto mais ameno
ao lucro Globo do que os incentivos na forma de isenções. E aí vão caber algumas ponderações por parte do governo, com certeza eles já estão fazendo isso, que é verificar como é que eles vão tratar esses benefícios fiscais. Então, né, o governo já adotou essa medida de tratar essas subvenções como créditos reembolsáveis qualificados, e existe uma tendência a que isso seja feito com outros benefícios também. Ou eles simplesmente adotar medidas ali para fazer com que esses benefícios não impactem a alíquota efetiva global final. Então, esse é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção é que, muito embora o que o DMTT seja visto como um imposto que veio para neutralizar, né, um imposto, um tributo que veio para neutralizar a inclusão de rendimentos pelo país sede, na minúcia, ele não opera como efeito neutralizador, porque ele traz exigências para qualificação, como que o DMTT, inclusive, o governo se comprometeu a periodicamente fazer revisões, exatamente buscando a chancela da OCDE, para que esse adicional de CSLL venha a ser considerado um QDMTT, e assim sacramentar esse posicionamento brasileiro no sentido de aderir pelo menos parcialmente, esse pilar 2, né? E também a gente precisa pensar nas orientações administrativas do arcabouço do Globo, né? Por exemplo, um ponto de contato que eu não vou entrar tanto, até para não invadir a seara do Gabriel daqui a pouco, uma delas é que essas orientações estabelecem que os anfitriões exijam que o DMTT de 100% do imposto complementar apurado pelas regras Globo, sem considerar participações societárias detidas pelo grupo multinacional. E isso pode gerar distorções. A gente tem um exemplo aqui, de uma subsidiária no Brasil, que seja controlada por uma multinacional europeia, digamos uma alemã, que detenha 60%. Enquanto ali na Alemanha se faria um cálculo da tributação sobre esses 60%, as orientações administrativas exigem que esse QDMTT seja cobrado a 100%, sem considerar essa proporção, esse quinhão. E as próprias orientações administrativas vieram a reconhecer que a incidência do QDMTT pode ser mais gravoso em relação a uma regra de inclusão, por exemplo, apontando que realmente pode representar uma carga tributária maior do que aquela que seria atribuída a uma jurisdição por outras regras. Então, é importante a gente ter isso em mente. Nesse ponto, vai caber, é um exercício que o governo brasileiro vai ter agora de pensar, além da questão dos benefícios, que vai impactar diretamente a fixação dessa alíquota efetiva para aquele grupo multinacional, esses detalhes sobre o efetivo, o real efeito neutralizador que esse QDMTT teria, que as próprias orientações administrativas mostram que talvez não seja por aí. E, por fim, um outro ponto que talvez possa ser bastante relevante seria o monitoramento dos tributos diferidos, porque a instrução normativa, ela prevê um procedimento de recaptura, né, do passivo fiscal diferido se ele não for revertido em até 5 anos. Então, a empresa vai ter que passar a fazer um monitoramento mais acurado disso. Então, e esse tipo de coisa impacta diversos ajustes e diversas rubricas a serem consideradas, até mesmo em operações intragrupo, aquelas operações tidas pelo arm's length. Então, obviamente, não é o tipo de coisa que merece uma atenção simplória. Ele toca até em questões de preço de transferência que vão entrar ali naquela consideração, naquele cômputo matemático. Então, tudo isso para dizer que existem diversos aspectos que fazem a gente ponderar sobre efetivamente inserir o Brasil num sistema mais horizontal de tributação com relação a outras jurisdições, como isso vai ser feito. A instrução normativa traz os safe harbors, né, como uma forma de transição, medidas mais simplificadas para o cálculo do lucro Globo, para a aplicação ali ao longo
dos próximos anos, né? Até 2026, como isso se daria, até 2027, perdão, como isso se daria, mas o fato é que, de fato, é algo extremamente novo, é algo extremamente que ainda precisa de um amadurecimento e faz a gente ponderar se, de fato, há uma neutralidade nos moldes em que se encontra essa nova legislação. Então, é basicamente o ponto de perplexidade que eu queria trazer para vocês. Agradeço o momento, eu queria passar a palavra agora ao Gabriel. Obrigado. Primeiro eu queria parabenizar, né, a Câmara pelo evento. Eu acho que é um tema do momento. E, enfim, sobrou para mim aqui a questão da igualdade. Vocês estão, acho que dá para ver, né? Então, o que eu queria trazer aqui em relação à igualdade tributária, né? Eu acho que o ponto principal, né, as regras Globe, elas foram introduzidas, eu acho que isso é muito importante a gente ter na cabeça, ter em mente. Elas foram introduzidas pensando nos países europeus, até porque os países europeus são a maior parte aí da OCDE, e eles ali, então, após ali a crise no final dos anos 2000, início dos anos 2010, os Estados europeus eles têm essa questão do estado do bem-estar social muito forte para eles, né? Então, foi necessário aí uma arrecadação maior de tributo e aí se pensaram em ideias. O Rogério trouxe muito bem a questão do BEPS e aí agora, né, as últimas medidas se referem a esses pilares da OCDE que vem aí no contexto da Action 1 do BEPS, que ela deu em água, né? Foi uma ação que, de fato, até porque ela era muito propositiva, não havia ali regras bem estabelecidas sobre o que os países deveriam fazer. Então a gente aí está no momento dos pilares e agora o pilar 2 está em voga, que é essa tributação, né? Essa necessidade que os estados têm de capturar esse lucro mínimo de 15%, para evitar planejamentos que eu interponha uma empresa no paraíso fiscal. Ou seja, o objetivo é que eu, de alguma forma, tribute de forma global essa alíquota mínima. E aí, justamente por conta disso, né, ou seja, por conta dessa crise e essa necessidade de arrecadar mais, que essas medidas foram pensadas pelos países europeus. Então, argumento que não é jurídico, mas trazendo questões de policy, eu não sou especialista em tax policy, mas isso é muito evidente e eu acho que vale a pena a gente ter em mente quando a gente vai analisar essas regras, é o fato de que essas regras não foram feitas pensando no Brasil, nos países em desenvolvimento. São regras que foram implementadas por países europeus, eles estão impondo que nós tenhamos essas regras, porque, caso contrário, por meio de uma chantagem, eu acho que essa palavra é correta, outro país vai tributar aquilo que se entende que o Brasil deveria tributar, por exemplo. A gente já vê isso na prática, então clientes vêm perguntar, olha, tem uma tributação lá na França e eles querem saber como é que é a tributação no Brasil. Eu, aparentemente, estou sendo subtributado por conta das subvenções, né? Então, o governo brasileiro, ele se viu acanhado e enfim, com uma necessidade de implementar essa regra aqui de MTT, porque, caso contrário, a frase que a Receita Federal utiliza no sentido de que, olha, se eu não implementar o KDMTT, a França, eu vou estar financiando hospitais da França. Ela é uma frase, na minha visão, acertada, né? Porque é isso que vai ocorrer, que já vai ocorrer no ano que vem, caso eu não introduza a regra KDMTT. Então, se criou um cenário global, um movimento, ou um cenário, ou uma ideia, né, um princípio de que eu tenho que ter uma tributação em algum lugar, e os países têm levado isso em consideração, e parece que, por conta desse movimento, dessa ideia, os princípios constitucionais que são relacionados à Constituição de cada um dos países e as regras estabelecidas nos acordos de tributação não valem nada. Então, quando eu penso em igualdade, a primeira coisa que eu queria destacar é o fato de que são regras voltadas para países europeus, com essa necessidade que eles têm de aumentar a sua arrecadação, pouco se importando para países como o Brasil, que tem, né, na redução da sua alíquota fiscal
como a Sudan, Sudene e outros incentivos, como a Lei do Bem, como atrativos para atrair investidores para o país, né? E isso ocorre por quê? Porque o Brasil não tem uma infraestrutura adequada, ou seja, qual é o atrativo do Brasil para o investidor estrangeiro? Tem vários, né? Mas os países europeus, eles ganham em questão de infraestrutura e outras questões relevantes que fazem com que o investimento direto seja direcionado lá e não direcionado aqui, caso não tenha uma carga fiscal adequada. Então, esse ponto eu acho muito relevante, né, que a gente leve em consideração quando a gente vai interpretar também, inclusive, essas regras, por conta, enfim, e também para as pessoas, né, para o público em geral, entender se vale a pena ou não transformar essa MP em lei. O Brasil tem que implementar o KID-MTT? Na minha visão, tem que implementar o KID-MTT, porque senão, como eu falei, caso contrário, eu vou ter esse problema de algum país, né? As empresas estão aqui no Brasil, a fonte é no Brasil, o Brasil não está tributando esse lucro que vai acabar sendo tributado em outro lugar. Então, me parece que o Brasil tem que sim que implementar esse tributo, só que eu não, voltando, dando um passo atrás naquilo que eu já havia explicado, os princípios constitucionais e as regras do acordo de bitributação, eles não podem, de forma alguma, ser sopesados ou afastados para que eu introduza de qualquer forma, né, essas regras que foram trazidas aí, que o Brasil meio que se obrigou a implementar. Então, dito isso, né, uma questão que já foi adiantada, mas que eu queria trazer aqui, essa ideia, né, que olha, o que o Brasil deixar, se o Brasil não tributa, o outro país iria tributar. Isso é verdade, mas ela também é uma meia-verdade. Uma meia-verdade porque para o grupo multinacional em si, eu vou ter um aumento na carga tributária com a implementação do KID-MTT. Isso ocorre por conta dessa situação. Então, se eu tiver uma empresa mãe na França que já implementou o IIR, né, vamos imaginar que a subtributação no Brasil, a alíquota efetiva seja de 9%. Então, faltariam 6% aí para o top-up tax. A França iria tributar esses 6%, mas com relação ao percentual que ela tem na empresa brasileira. Com a implementação do KID-MTT, o Brasil vai tributar 100% desses 6%, que é o top-up tax devido no Brasil por conta da aplicação do KID-MTT. Então, a conclusão que eu chego é de que vai aumentar a carga tributária do grupo multinacional? Vai aumentar a carga tributária. Mas, considerando toda essa questão, né, de que, de fato, o Brasil tem aí o direito de tributar, me parece que, em termos de policy, faz sentido que eu implemente o tributo. Agora, eu só queria, nessa fala, trazer esse ponto, né? Que vai aumentar, vai. E aí, com base nisso, a gente vai ver que vão faltar justificativas para eu tratar de forma desigual contribuintes no Brasil que são tratados de forma discriminatória só por conta de eles estarem em um grupo multinacional que tem aí uma receita que supera o threshold de 750 milhões de euros. E aí o ponto que eu queria trazer é esse. Então, vamos imaginar aqui no meu exemplo uma empresa brasileira que faça parte desse grupo multinacional, que tenha, né, superado o limite estabelecido em lei. Essa empresa brasileira ela tem os mesmos ativos, os mesmos empregados que a empresa D, só que a empresa dela não faz parte de um grupo multinacional que esteja no âmbito das regras Globe, né? E aí essa empresa brasileira ela vai ser tributada de uma forma distinta, a empresa B vai ser tributada de uma forma distinta da empresa D só por conta dessa questão. Então, a justificativa para o tratamento discriminatório, de acordo com a lei, é o fato de que o grupo multinacional apure uma receita superior a 750 milhões de euros. A questão é, essa é uma justificativa válida para o tratamento discriminatório? Não me parece que sim. Por quê? Porque não é. O fato do grupo multinacional apurar uma receita maior que 750 milhões, não. Vamos imaginar que eu recebo mesmo que um colega aqui meu do escritório, mas a mãe dele tenha né, um patrimônio muito maior do que a minha mãe, e aí por isso ele vai ser tributado de forma desigual e maior do que
do que eu vou ser tributado. Então, considerando principalmente, né, em questões internacionais que cada entidade deve ser analisada de forma individualizada, me parece que essa justificativa ela não é válida para o tratamento discriminatório, né? E aí, levando também em consideração, porque outra justificativa que se ouve muito é o fato de que, olha, se o Brasil não tributa, então outro país vai tributar e por isso não tem violação ao princípio da igualdade, porque de qualquer forma o grupo multinacional em si vai ter uma effective tax rate que é a mesma, né? Seja a tributação realizada no Brasil, seja a tributação realizada na França. E aí esse slide anterior ele desconstrói essa premissa, porque não é verdade, né? Haverá situações em que não, a alíquota vai sim aumentar por conta da implementação do KID-MTT. Então, em termos de igualdade tributária, me parece que eu tenho sim uma violação à Constituição Federal, né? É lógico que o contrapeso disso é todo esse burburinho e aquilo que eu falei no começo da minha fala, todos esses princípios novos que são criados, né, num direito consuetudinário, que é o direito tributário internacional, né, que muito envolto em soft law, em que parece que há uma onda que eu sou obrigado a implementar e que a tributação, por meio dessas medidas, não viola princípio constitucional nenhum e nenhum acordo de bitributação. É lógico que o ministro do Supremo, por exemplo, se for analisar a, a violação ou não dessas regras por conta do princípio da igualdade, isso sempre vai vir à tona. Mas não me parece que isso seria uma justificativa razoável, de forma alguma, para que eu trate de forma discriminatória dois contribuintes sem uma justificativa necessária para que ocorra essa discriminação. Então, me parece sim que viola a igualdade, e eu acho que o contribuinte tem bons argumentos para dizer que essa tributação não pode ser aplicada e com argumentos bons argumentos e com consequências efetivas, que é a alíquota final do grupo multinacional ser menor do que aquela caso o KID-MTT seja implementado, que é o adicional de CSL, por conta de tudo aquilo que eu falei, já que a tributação pelo IIA, ela naturalmente seria menor do que a tributação do KID-MTT, caso aquele cenário seja considerado, ou seja, caso a empresa, o grupo multinacional tenha aí, no meu exemplo, uma parte que seja diluída no mercado, de modo que a tributação seria só de 60% sobre o capital, né, no meu exemplo, da empresa investida que está localizada aqui no Brasil. Outra questão que eu queria trazer também relacionada, a última questão que eu queria trazer relacionada à igualdade tributária, tem relação com os acordos assinados pelo Brasil, com o artigo 24.5, que trata da não discriminação por conta do capital estrangeiro. Esse dispositivo está em todos os acordos assinados pelo Brasil, né? A diferente do 24.4, por exemplo, que trata da discriminação da dedutibilidade dos rendimentos pagos ao exterior, em que alguns acordos só prevêem o dispositivo, o 24.5 está em todos os acordos assinados pelo Brasil. A redação ela pode diferir. Então, eu tenho acordos de bitributação que estabelecem que a discriminação, né, a comparação é feita entre empresa no Brasil que é controlada pelo capital estrangeiro e outra empresa no Brasil que é controlada por capital, né, de um residente localizado em um terceiro estado. E eu tenho também a comparação, em alguns outros acordos, eu tenho a comparação que é feita entre o residente no Brasil controlado por investidor estrangeiro e o residente no Brasil controlado por uma empresa brasileira. A primeira situação que eu falei, ou seja, em que eu tenho uma discriminação referente ao controle ou à detenção do capital feito por residentes em terceiros estados, ela é feita nesses acordos que eu citei aqui. Então, eu tenho desde os acordos mais antigos, como o acordo com o Canadá, a Argentina, a Hungria, né, até acordos mais atuais, como o assinado com os Emirados Árabes Unidos. Aqui é só uma exemplificação do que eu falei. Então, eu tenho uma redação, né, Brasil e Espanha, e que compara Brasil com controle ou detenção do capital no Brasil, e a outra com controle ou detenção por residentes em estados terceiros. Essa regra ela se aplica, o âmbito de aplicação dela é bastante restrito, né? Então, por exemplo, ela só se aplica quando eu tenho uma discriminação entre empresa brasileira, aqui no meu exemplo, né, e não dos detentores do seu capital. Então, por exemplo, uma tributação na fonte, ela não viola
esse dispositivo, porque uma tributação na fonte afeta o residente no outro estado e não o residente no Brasil, aqui no meu exemplo. Então, a primeira pergunta é, o que de MTT, a discriminação, ela leva em consideração o país da fonte ou o detentor do capital da sociedade que está localizado no país da fonte? E aqui me parece que a discriminação, no meu exemplo, está muito claro que é do país onde está localizada, no meu exemplo, a empresa no Brasil. Então, eu estou discriminando duas empresas brasileiras, aqui no exemplo, né? Duas empresas brasileiras, né, por conta do capital estrangeiro ser detido, né, por uma empresa na França que tem acordo de bitributação assinado com o Brasil. Então, a primeira questão é essa: estou discriminando empresas no Brasil e não os seus sócios. Segundo ponto, o controle proibitivo está presente, ou seja, a detenção ou o controle da empresa estrangeira no capital da sociedade brasileira é o critério proibitivo aqui nessa regra de discriminação, de não discriminação, e me parece que porque elas pegam apenas situações, e aqui eu tenho um exemplo nesse último slide, em que eu tenho, de fato, uma detenção ou um controle no capital da empresa que está localizado no estado da fonte. Então, o controle ou detenção do capital por uma sociedade não residente, ele é o critério proibitivo nessa situação. Ou seja, por conta desse critério que eu estou realizando a discriminação, por conta de controle ou detenção do capital dessa empresa no estado da fonte, ser detido, ou seja, quem detém esse capital da empresa no estado da fonte é uma empresa que está dentro de um grupo multinacional que tem aí uma receita superior a 750 milhões de euros. Então, é por conta desse controle ou detenção do capital que eu tenho um tratamento discriminatório. E essa é a causa desse tratamento discriminatório. Então, parece que pelo fato de essa empresa no estado da fonte, né, ser discriminada, no meu exemplo, por outra, em comparação com outra empresa, também brasileira, cujo capital é detido ou controlado por uma empresa também brasileira, ou em outros acordos de bitributação assinados pelo Brasil, em que o controle é detido ou controlado, a participação é detida ou controlada por uma empresa em outro estado, em terceiro estado, isso significa que essas duas empresas, se comparadas, elas têm tratamento discriminatório porque uma é tributada pelo QDMTT e a outra não é. Isso significa que, de acordo com o artigo 24.5 dos acordos de bitributação assinados pelo Brasil, eu tenho uma discriminação com base nesse controle ou detenção. Isso significa para mim que também que é uma questão não só de igualdade constitucional, que na minha visão viola o princípio estabelecido no artigo 5º e no artigo 150 da Constituição Federal, mas também é uma questão de violação aos acordos de bitributação assinados pelo Brasil por conta dessa regra que eu especifiquei, né? E isso reforça, obviamente, a ideia de desigualdade nas hipóteses em que o Brasil assinou esses acordos, que são hoje, nós temos aí 38 países que assinaram, né, esses tratados. Então, me parece que eu tenho uma questão de tratado relevante também. E como eu disse no começo da minha fala, essas questões de tratado, de forma alguma, elas podem ser afastadas, né, ou diminuídas por conta dessa ideia geral de que essas regras Globe devem ser implementadas a qualquer custo. Não me parece que seja correto. Me parece que esses acordos e a legislação, obviamente, a Constituição Federal Brasileira, deve ser respeitada. Então, eram esses pontos que eu queria trazer. E, de novo, agradecer à Câmara, ao Comitê Tributário do COJUR, e passo a palavra ao Maurício. Obrigado, Gabriel. Na verdade, obrigado, Wendel, Lucy, Rogério, Gabriel, aí, pelas excelentes exposições. Eu acho que a gente tem muito tema, né, para discutir ainda com relação a esse ponto, né? A Lucy colocou, né, quanto mais a gente estudar, mais dúvidas aparecem, mais questionamentos. E acho que foi uma forma aí muito abrupta, né, de se implementar algo no Brasil, abrupta e assodada, né, de se implementar algo no Brasil que, enfim, está com cara de ser muito arrecadatória, né, que tem sido aí a tônica, né, do governo, né, a gente tem visto aí várias medidas desse jeito, né, que pegam todo mundo de surpresa e não só pelo conteúdo, mas por serem, né, medidas muito abruptamente inseridas via medida provisória, enfim.
tivemos alguns casos esse ano, né? A gente voltar. Mas a gente tem algumas perguntas aqui, a gente tem aí 10 minutos ainda de evento, dá para a gente passar algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Lucas Carvalho. Eu acho que está um pouco mais relacionada à fala do Gabriel, mas enfim, todos fiquem à vontade aí para comentar. Há hoje algum exemplo na legislação brasileira de um descrime tributário referente a qualquer tributo que se imponha por fatores alheios ao sujeito passivo afetado? E se há, os tribunais superiores já o validaram? Não sei se você quer responder, o Gabriel, ou um outro aí também comentar. Vamos lá, desculpa, Maurício, eu vou tentar ler aqui. Vamos ver se há hoje algum exemplo na legislação brasileira de um descrime tributário que se imponha por fatores alheios ao sujeito passivo afetado. Eu desconheço, assim, não me lembro de algum caso tenha sido, né, analisado por tribunal superior ou por cortes inferiores, que tenha relação à questão de fatores alheios ao sujeito passivo, né? Enfim, eu também estou tentando identificar qual seria o ponto. Não sei se o Lucas se ele puder explicar melhor, mas a princípio eu não conheço, né? Mas, enfim, eu acho que tem bastante discussão e bastante pano na manga aí para a gente discutir essas questões referentes à igualdade. Mas se o Lucas puder explicar melhor, eu acho que facilita, né? O que seriam esses fatores alheios ao sujeito passivo? Por que ele entende que, no caso específico do KID de MTT, eu teria um fator alheio ao sujeito passivo, que eu também acho que é uma premissa que pode ser contestada. Será que não é o fato do grupo recolher menos em outros países? Talvez eu tenha sido alguma coisa por aí. É porque, na verdade, não é o grupo que está recolhendo menos, né? A análise, o sujeito e o objeto de comparação, eles estão todos no Brasil, por exemplo. Então, eu estou comparando uma empresa que recolhe menos, porque ela não recolhe o KID MTT, em relação a uma outra empresa que recolhe mais por conta da implementação dessas regras, né? A justificativa e o fator que torna essas pessoas jurídicas que estão em pé de igualdade a princípio discriminadas se refere ao fato de que uma está num grupo multinacional que tem um threshold que supera ali os 750 milhões de euros e outra não. E aí é a questão da justificativa. Será que essa justificativa é válida? Como eu falei, não me parece que sim. Então, eu acho que a questão de tratamento discriminatório, eu sempre vou ter um fator alheio, né? Enfim, e aí, de fato, eu Talvez desconheço. eu imagino que o ponto que o Lucas queira chegar é que eu possa estar inserido num grupo, né, num contexto de um grupo que tenha receitas superiores aos 750 milhões de euros, mas eu, por exemplo, a empresa que estou no Brasil, embora o cálculo relacionado à minha tributação implique aí algo inferior a 15%, eu posso ser uma empresa que opera em prejuízo, né? Então, eu estou inserido nessa obrigatoriedade de recolher mais, mesmo que eu esteja inserido num contexto onde eu não sou necessariamente aquela que dá causa, por assim dizer, à necessidade desse recolhimento complementar. Eu, assim como o Gabriel, não me lembro de nenhuma situação onde, de forma alheia à participação do contribuinte, ainda que indireta, né? Nós temos algumas situações em direito tributário onde você imputa a responsabilidade tributária a outra pessoa, mas essa pessoa, ainda que indiretamente, ela está envolvida ali no contexto do fato gerador. Então, situações completamente alheias à participação da pessoa na operação, elas, de fato, eu não me lembro de nenhum paralelo na legislação nacional. E aqui é Eu uma acho que tributação do brasileiro, né, da pessoa jurídica brasileira. E a gente tem que lembrar que tem o princípio da capacidade contributiva, né, que prega também a pessoalidade, né? Então, sim. tudo bem, ele fala de impostos, né? Sempre possível, os impostos terão caráter pessoal, mas existe uma construção mais geral do princípio da capacidade contributiva, focada, né, com inspiração no princípio da igualdade, que exige uma pessoalidade, né? Então, são critérios pessoais. Mas, Rogério, você falou alguma coisa aí, eu acabei te atropelando. Não, na verdade, eu
não consigo, né, me lembrar de alguma coisa exata que se adeque aí à questão que o Lucas levantou, mas é uma questão muito interessante de teoria geral, né, do direito tributário e direito constitucional. A gente tem, por exemplo, o CID, você tem transferência de tecnologia, você tem alguns tipos de taxa, você pode ter um contribuinte que exporte, que tenha operações com transferência de tecnologia e outro não, ou umas taxas que não correspondem exatamente. Mas eu acho que a questão não é nem essa, a questão é um pouco anterior. É se o elemento de discriminação está albergado, né, na estrita legalidade tributária, no artigo 150, e ainda mais, se ele está albergado pelo artigo 5º. Então, quando eu vou eleger, quando eu tenho, até o Penitilho fala uma coisa interessante, né, sobre cedência recíproca. Se eu tenho dois direitos humanos ali, por exemplo, em conflito, eu vou ter que prestigiar, eu tenho que dar onde é constitucional. Eu tenho que eleger um bem maior, um direito cede, para o outro se aplicar de maneira a prestigiar toda a Constituição. Então, é isso que os tribunais vão ter que se debater. Nesse caso, porque eu sou afiliado de uma empresa que tem um faturamento maior fora do Brasil e paga menos imposto no Brasil do que um tratado internacional da OCDE acha devido, isso é suficiente para eu ser tributado, para você tirar o princípio da igualdade tributária, me colocar isso de lado e tributar, né? Em outros tributos pode ser que haja situações, mas aí isso é a questão mais difícil. Nesse caso, como o Gabriel falou, existe bom, pode ser que não. Era isso que eu queria acrescentar. Legal. Tem mais uma questão aqui, que chegou aqui pelo WhatsApp. A relação entre os itens que são incluídos no lucro globe, incluídos no denominador e tributados no numerador. Esse é um ponto interessante, porque as regras, elas são muito paralelas, né? Então, elas têm um paralelo, ou seja, ela dispõe lá que os dividendos, ainda que é, resultem aí num registro em DRE, né, em resultado, os dividendos que eu recebo de uma controlada minha, as regras dizem, não, esses dividendos, se não for de portfólio, eles vão ser excluídos aí do lucro globo, né? Mas ao mesmo tempo, eventual tributo cobrado sobre esses dividendos, eles estarão excluídos ali da parte do numerador, né, dos tributos pagos. Então, e também isso acontece com o perdão de dívida, né? Então, perdão de dívida, por exemplo, se o perdão de dívida ele for tributado embaixo, eu vou incluir ele no cálculo dos tributos abrangidos em cima. Então, as regras Globo elas são interessantes né, porque qual é o ponto das regras Globo? É como se tivesse, eu tenho o LALU e tenho agora o LAGlobe, né? Então, é o lucro de apuração do Globe. E aí, o que a OCDE pensou na apuração desses lucros foi ter um CIT, né, um Corporate Income Tax típico no mundo. Então, ali foram analisadas questões e situações em que a maior parte dos países incluíam ou excluíam da sua base de cálculo tributável. E aí houve essa relação, né? Então, aquilo que se entende que está incluído no lucro globo, eu vou incluir nos tributos abrangidos lá em cima. Então, essa relação ela foi bem detalhada pela OCDE, muitos itens dos seus documentos tratam dessas relações, o que pode ser excluído, o que pode ser incluído, e esse é um ponto interessante na regra que me parece que foi bem analisada e adequada, né, para que a gente tenha uma tributação que, de fato, tenha alguma relação em todos os países. Perfeito. Vou fazer mais uma rapidinho aqui também. Vocês falaram em alguns pontos, vocês tocaram em alguns pontos, né, de potenciais inconstitucionalidades da MP, né? O Wendel falou alguma coisa dali da
relevância e urgência, né, formal, neutralidade, a Lúcia comentou, o Gabriel falou de isonomia e não discriminação. Ou seja, na prática, então, se tiver uma discussão judicial, então, existem aí vários argumentos, né, para contestar essa tributação. Vocês veem algum problema também no próprio conceito de lucro, já que a gente está falando numa contribuição social sobre o lucro? Aí uma questão talvez mais material. Alguém quer responder? Eu acho que a discussão pode haver, mas a discussão não está madura ainda para a gente encontrar isso. E, pelo jeito que as regras, né, da Inclusive Framework são colocadas, eu acho que isso está bem posto. O que é o lucro tributável nesse caso? Mas eu não consigo enxergar ainda nenhum furo nisso. Eu acho que tem outras questões muito mais, pelo menos na minha opinião, né? Não sei se os demais concordam, mas eu acho que o conceito de lucro tributável aqui para isso, eu acho que ele está maduro para isso. Eu acho muito mais provável que a contestação venha pelo lado da igualdade, da isonomia, ou mesmo do veículo legal, como o Wendel bem levantou. Pela própria constitucionalidade da medida em relação aos benefícios, né? Não, sem dúvida. E especificamente em relação ao lucro, embora não me pareça assim ter, assim, pelo menos com uma clareza, alguma questão de inconstitucionalidade, acho que vale a pena atentar para o fato de que, em relação a outro conceito, que é o de renda, poderia haver esse questionamento. E aí houve uma certa habilidade do governo em deslocar para um aumento de CSLL, não para um aumento via imposto de renda dessa questão. Porque eu poderia falar, olha, eu não estou tendo, né, ainda baseado no conceito jurídico de renda, qualquer tipo de renda, e você está me tributando. Então, com uma certa habilidade, né, e aí o governo ele é criativo, isso inegavelmente a gente pode constatar, com uma grande habilidade e acabou se deslocando para um aumento de CSLL, esse incremento de tributo que está previsto. Então, em relação à renda, eu consigo perceber que seria algo passível de questionamento, mas não necessariamente em relação à questão do lucro, né? Essa questão da CSLL foi até interessante, porque um dos argumentos que o governo usou, além da questão do delineamento constitucional, foi o fato de o Supremo ter chancelado algumas balizas mais flexíveis para a CSLL. Por exemplo, a aplicação de alíquotas diferentes para contribuintes maiores, a possibilidade de estabelecimento de adicionais. Então, ele se pautou muito nisso, e talvez valha a pena revisitar esse tipo de discussão no futuro, né? Agora, a questão do lucro, a gente vê que é uma fórmula extremamente complexa, talvez dê alguma discussão aí, mas acredito que a gente esteja numa fase muito prematura ainda para poder estabelecer uma espécie de litígio sobre isso. Ótimo, pessoal. Bom, já passamos aqui um pouquinho o tempo, o Morelli já puxou minha orelha aqui para a gente ir encaminhar para o encerramento. Então, queria agradecer o Wendel, Rogério, Gabriel, Lucy, especialmente aqui o nosso público presente, né?